explicação de Mateus 1. Para quem não conseguiu entrar no estudo hoje, eu fiz esse vídeo para gravar a explicação para você continuar com o seu estudo da literatura sagrada. Há poder na leitura da Bíblia. A Bíblia é um livro mais lido do mundo. A Bíblia é um livro que você lê na presença do autor, que é o Espírito Santo. Ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Há poder na leitura da Bíblia. Quando você lê, o Espírito Santo habita dentro da tua casa, dentro de você, alcança aquela situação. Então, que hoje você faça o estudo, que você faça a leitura de Mateus 1, depois você escuta esse vídeo de explicação e a semana que vem nós continuaremos o estudo da literatura sagrada em Mateus 2. Eu espero que esse vídeo ajude você a aumentar a sua fé, ajude você a ficar conectada com o reino espiritual, que é mais real do que esse reino nosso. O reino espiritual, ele é vivo, ele tem poder. A Bíblia é um livro que vai passar geração, mas ela sempre estará presente. Eu vou passar nessa terra, você vai passar, mas a Bíblia ficará presente, geração em geração. Em Mateus 1, a genealogia de Jesus, ela foi composta por pessoas imperfeitas e pessoas pecadoras, assim como eu e assim como você também. Aqui nós aprendemos que Deus tem plano para pessoas imperfeitas. Deus tem plano para todo ser humano, para você, para mim, para nossa família, para amigos, para marido, para esposa, para toda a raça humana. O Senhor, ele tem plano. Mesmo você sendo imperfeito, ele tem plano para sua vida. Pela profecia de Isaías, Jesus precisava vir da geração de Davi. Então, por isso que Mateus 1 começa falando de toda a geração até chegar em Jesus, porque Jesus ele veio da geração de Davi. Ele também precisava vir de uma virgem. Geralmente, as genealogias, elas são compostas por nomes masculinos. Porém, em Mateus, ele cita nomes de mulheres. Você vai ver que todo o ministério de Jesus, ele foi revolucionário em trazer a valorização da mulher. Jesus é lindo. Em Mateus, como todas as genealogias, acabam só citando nomes de homens. Mateus cita nomes de algumas mulheres, que duas delas aqui, elas têm até uma reputação do cristianismo um pouco duvidosa, que é Tamar, Raabe, Ruth, Betseba, Maria. Para nos mostrar, mesmo com essa reputação tão duvidosa delas, que mostra o poder de transformar vidas de pessoas imperfeitas e pessoas pecadoras que só Ele tem. Mais embaixo começamos o nascimento de Jesus. Que bênção! Louvado seja Deus pelo nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Então a gente sai da genealogia física e passa para a linhagem espiritual. Deus, ele veio na terra. Ele veio como homem, ele nos amou, nos perdoou, nos deu acesso ao céu, venceu Satanás, nos deu vida eterna. A primeira morte, ela não é mais um ponto final para nossa vida. Muito pelo contrário. Assim que a gente partir dessa terra, você pode ter certeza que terá uma vida eterna, que não é ponto final. O plano de Deus perfeito da Trindade foi Jesus vir à terra. Estava no céu, imagina isso. Jesus estava no céu, num trono de glória com Deus, com os anjos ali, super de boa. O pai dele fala assim: filho, você vai ter que descer na terra, você vai ter que salvar aquele mundo, você vai ter que amar aquelas pessoas, morrer por elas, tirar elas da mão de Satanás, do inimigo da alma delas, e ajudá-las, salvar, curar, dar acesso ao céu novamente para elas. Jesus rapidamente, prontamente aceitou. E ele veio na terra. E graças a Deus, louvado seja Deus pelo nascimento de Jesus. Então ele veio, ele salvou o mundo, ele nos salvou. Maria e José, eles eram judeus. Os judeus, eles já nascem sabendo que o Messias iria voltar. Então isso já é cultural para eles. Todos sabiam, não pegou Maria e José de surpresa. Maria e José, eles se sentiram privilegiados de serem os pais de Jesus, os pais terrenos de Jesus. Então, todos ali na época da geração de Davi poderiam pensar: nossa, o Messias pode vir da minha barriga, eu posso gerar o Messias. E Maria e José, eles foram os escolhidos por Deus, pelo Espírito Santo. Só que algumas pessoas, elas até nos dias de hoje, elas imaginam que por ser o Messias, por ser filho de Deus, ele não é simples. Então, se Jesus fosse vir mesmo para a terra, eles imaginando, ele tinha que vir no palácio, ele tinha que vir de uma família nobre, ele tinha que vir muito rico. Só que essas pessoas, elas confundem o plano de Deus, porque o plano perfeito da Trindade não é nesse reino, não é aqui nessa terra. Não é Jesus, ele não depende do ouro dessa terra, muito pelo contrário. Ele veio à terra, mas com propósito espiritual. Então, ele não estava se importando se ele ia nascer num palácio, se ele ia nascer numa manjedoura, porque o plano de Jesus era outro. Só que, infelizmente, nós somos seres humanos e a gente acaba imaginando ou pensando coisas humanas e achamos que Deus é humano, mas Deus não é humano. E o plano de Jesus não era nessa terra, o plano de Jesus não era para ter riquezas nessa terra, para ele nascer num palácio, para ele ter uma coroa de ouro, muito pelo contrário. Ele veio com um plano espiritual, para nos salvar, para nos dar acesso ao céu, para quando você orar, você pode ter certeza que a sua oração, ela chega diante de Deus, através de Jesus. Deus, quando olha você orando, ele não vê só você, ele lembra de todo o sacrifício do Filho dele na cruz, que deu o sangue para você ter acesso ao céu, para a sua oração ter poder, para você receber resposta da tua oração. Então, quando orar, saiba disso, você não está sozinho. Deus tem um plano maior. O Senhor, ele lembra do sacrifício de Jesus e ele te ouve. Os olhos dele estão sobre você, os ouvidos dele estão sobre você. E ele está com você. Eu até costumo falar, quando a gente peca, a gente fala: poxa vida, eu pequei, eu fiz algo de errado, Deus viu, nossa, como que eu sou pecador. Se você tem isso dentro de você,
quando você faz algo de errado, você sabe que você está muito longe de Deus. Então imagina quando você ora, quando você apresenta algo para Deus, quando você entende que o Senhor está te ouvindo, que você pode confiar que Ele é o seu socorro, que Ele é o Deus das causas impossíveis. Imagina no mundo espiritual o que acontece. Se Deus anota o que você faz de errado, imagina quando você ora. Então há poder na sua oração. Não deixe de orar. O Senhor, Ele está com você. No momento que você começar a orar, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, eles já trabalham em seu favor. Então ore mesmo, ore muito, chore, fale com o Senhor. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse choro dura uma noite é porque nas madrugadas você busca o Senhor, você ora, e pela manhã Ele traz a resposta para você. Não pare no processo. O processo te leva para a vitória. É a fé que chama a atenção de Deus. Então tenha fé todas as vezes que você orar. Saiba que existe anjos, existe o Espírito Santo, porque quando Jesus voltou ao céu, o Espírito Santo ficou na terra e Ele nos prometeu estar com a gente todos os dias da nossa vida. Bom, Maria e José, eles se sentiram privilegiados, mas antes dessa sensação, eles teve alguns atritos. Mesmo sabendo da promessa, Maria e José duvidaram e tiveram medo, e quase se separaram. Precisou que um anjo intervisse em sonhos para José, assim como eu e você. Nós sabemos que Deus liberta, Deus transforma, Deus muda a história, mas mesmo assim a gente duvida do poder de Deus, não é? A gente sabe da promessa, mas mesmo assim a gente duvida do poder de Deus. Nós temos medo, pensamos, agora não dá certo, será que Deus pode isso mesmo? E faça essa pergunta para você mesmo. Qual é a promessa que hoje você está duvidando e você já não tem mais fé? Você já acha que Deus não consegue porque você confunde Deus. Deus, ele não é humano, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Então acredita na promessa, acredita que esse processo que você está vivendo não é um ponto final para sua vida. 2. José queria largar de Maria. José, ele estava preocupado com a opinião das pessoas. Então ele queria largar de Maria, abandonar a história linda que até hoje, em 2022, nós iríamos contar por conta de se preocupar com a sociedade, com o que o outro ia pensar dele. E quantas vezes nós somos assim? A gente esquece de ouvir Deus, a gente prefere ouvir palavras negativas de pessoas, a gente desiste das coisas por ouvir pessoas que não são do reino de Deus, trazendo maldições, trazendo palavras negativas para nós. Então, que fique a pergunta para nós: até quando você ouvirá palavras negativas de um outro ser humano e não ouvirá a voz de Deus? Agrade a Deus e não os homens. Esse é o segredo. Bom, os anjos. O anjo aparece em sonho para José. Anjos, eles têm a função de nos ajudar, de trazer para nós bênçãos espirituais, nos livrar, trabalhar em nosso favor através da sua oração. Aqui, olha que legal, olha que dica top, olha que dica interessante. Eles trazem sonho. Eu, Paola, já orei muito por pessoas ter sonhos espirituais, principalmente aquelas que não acreditam em Jesus. Porque elas tendo sonho, elas tendo visão, através dos anjos do Senhor, elas vão realmente conhecer Deus de experiência, e não só de ouvir falar. Porque existe duas maneiras de conhecer Deus, de ouvir falar ou de você ter experiência com o Senhor. E quando você tem experiência, você não larga Ele de jeito nenhum. Quando você ouve falar que existe um Deus bom, existe um Deus que cura, que sara, qualquer coisinha você negocia Ele, mas quando você tem experiência com Ele, você não larga Ele nunca. Então, uma dica, você pode orar a palavra de Deus, você pode pedir para o Senhor, para aquelas pessoas que ainda não conhecem Ele, ter visões, ter sonhos, e ver que realmente o mundo espiritual, ele é real, ele é palpável, e o ser humano, ele tem acesso a ele. Um anjo aparece para José, ele traz as orientações, fala para José colocar o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Sim, Jesus está conosco, Jesus é conosco. Nunca esqueça disso. E para finalizar, José acorda, né? E ele fala nesse capítulo, no último versículo, que ele não teve relações sexuais com Maria, até ela gerar Jesus. Depois disso, depois que Jesus nasceu, eles seguiram com o casamento deles normal. Maria teve até 2 irmãos, né? Que se eu não me engano é Judas e Tiago, os irmãos de Jesus. Então ela passou a não ser mais virgem. Tá vendo como é bom a gente estudar a palavra de Deus e diferenciar o que é mito, o que é engano, o que é aquilo que alguém te contou? Você estudando, ninguém mais te manipula, porque você vai saber a verdade, você vai poder conhecer a palavra do Senhor. Então ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos. A Bíblia relata isso. O livro mais antigo do mundo, o livro que todas as religiões saem dele, você vai ver que a Bíblia Sagrada ela está presente. Existe no Espiritismo kardecista, Evangelho segundo o Espiritismo, existe na Igreja Católica, existe na Umbanda, existe na Igreja Cristã. A Bíblia, ela está presente em todas as religiões saíram da palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acrescenta ou tira da Bíblia. Porque algumas religiões, elas falam que elas mudam as coisas da Bíblia por conta que anjos apareceram para elas e pediram para elas mudar uma coisinha ou outra. Só que a própria Bíblia de Deus, ele já sabia que a gente ia ter essas respostas, né? Ele falou assim, olha gente, tá lá em Gálatas. Mesmo se um anjo aparecer para vocês e pedir para vocês mudar alguma coisinha aqui na Bíblia, não faça isso não, sabe por quê? Se vocês acreditar nisso que esse anjo está falando para vocês serão amaldiçoados. Então, toma cuidado com a religião que você está seguindo, busque entendimento com o Espírito Santo, você não precisa de religiosidade, faça estudo da palavra de Deus, a gente tem nosso estudo toda semana, 1 horinha, a gente estuda a palavra do Senhor, venha conhecer o reino espiritual, o reino do Senhor, ele não vai te enganar, ele vai te ensinar exatamente o que você precisa saber, tá bom? Então, lê a Bíblia para você não ficar no escuro.
Então Jesus, ele veio tanto homem quanto Deus. Ele sentiu nossas dores. Ele veio para nos salvar, porque nós como seres humanos a gente não pode salvar a gente mesmo. Jesus é Emmanuel, ele é Deus conosco, Salvador, Libertador. Ele ama você, tem planos para você, tem planos para sua família. E amanhã ou hoje, a hora que você olhar no espelho, você vai repetir assim, ó. Você vai falar assim: Deus tem plano para mim. Deus tem plano para minha família. Eu vou viver as promessas de Jesus. E acredita que você vai viver o melhor dessa terra. E de quebra, é tão bom o cristianismo, porque a gente vive o melhor dessa terra, a gente vive com o Senhor. Mesmo que tenha lutas, aflições, perseguições, a gente tem bom ânimo, a gente tem esperança que a gente vai vencer. E a gente vence. Quando vir a morte, a gente sabe que a gente tem uma vida eterna. Como é gostoso, como é delicioso, prazeroso andar com Deus. Então, tem essa decisão também. Eu vou deixar aqui o nosso Instagram. Manda mensagem. Se você quiser participar do nosso grupo, você vai ser bem-vindo. É um tempo muito gostoso de leitura da palavra. Depois a gente ora, tem testemunho, tem a presença do Espírito Santo real. Quantas pessoas elas achavam que Deus estava tão longe, que Deus estava só lá no céu. E hoje elas sentem a presença de Deus, elas escutam Deus. Algumas se batizaram. Então esse é o propósito do nosso grupo. É você conhecer um Deus real. O Deus soberano, o eterno Pai, o Deus que está acima de todas as coisas. O Deus que ele é o único. E o Deus poderoso. Deus abençoe. Até a semana que vem eu vou fazer um outro vídeo pra gente dar continuação de Mateus 2.